Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu queria dizer a você, meu amigo, minha amiga, que costumo receber perguntas diversas durante a minha vida sobre a questão da paraplegia, sobre uma questão médica, sobre a questão social, mas uma das perguntas mais recorrentes é a seguinte: existe cura para a lesão medular? O pessoal já chegou com a célula-tronco a fazer pesquisas que dê algum resultado na questão da medula? Eu digo assim: já existe a cura, e existe a cura para tudo nessa vida. Só falta o homem descobrir. Em toda a natureza existe a cura para tudo, só falta o homem descobrir como fazer para chegar lá. Um exemplo disso, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas há 100 anos atrás, por exemplo, que se falasse de grandes infecções, ninguém sabia que isso podia ser curado com antibiótico. A cura existia, o homem teve que descobrir depois. E assim, nós, o programa Diversidade, eu particularmente, sou muito fã das pesquisas. Eu sou muito fã de que se invista muito em laboratórios, em pesquisas, para nós irmos cada vez mais fundo nas doenças, nas síndromes e em tudo que existe de diferencial no homem que faça ele sofrer, para que a vida seja melhor. E inclusive quando se descobre mais, quando se quebra paradigmas, quando se vai mais fundo nas pesquisas, você também quebra preconceitos. E nós vamos falar sobre tudo isso com a Carolina Dutra Ramos, que é da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas. Isso. E não é AA, então? É a AMA, a Associação de Amigos Autistas. Amigos dos Autistas. Chegando lá onde eu comecei a falar sobre tudo isso, certo. O autismo, ele é alguma coisa que já existe um diagnóstico pronto, ele é uma doença, ele é uma síndrome, o que é o autismo? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme trazer esse assunto à tona, porque eu acho que o autismo hoje está sendo muito falado e tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a nossa intenção da AMA, e eu como coordenadora da AMA, é trazer cada vez mais as informações sobre isso, né? O autismo, ele é um transtorno do espectro do autismo. Ele é considerado também um transtorno de desenvolvimento, né? Então, ele tem início precoce antes dos 3 anos de idade, né? E só que o diagnóstico dele não é tão fácil porque não é feito por um exame de sangue, por um exame no cérebro, por uma ressonância. Ele é feito por observações clínicas, né? Através de um neuro, de um psiquiatra, onde eles olham, observam a criança, fazem uma entrevista com a mãe e nisso levantam as características, né? E com base nos critérios de diagnóstico DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, né, de Doenças Mentais, e o CID-10, que também é um Código de Doenças Internacionais, que lá tem as características que a criança tem que apresentar para ter o diagnóstico dentro do espectro do autismo. Quer dizer, então só se descobre o autismo a partir das características externas dele, as reações, a forma de agir, a forma de se comportar, de falar, de se relacionar, aí é que vai se descobrir se tem autismo ou não. Isso. Os relatos da mãe, principalmente do relacionamento com ela quando muito novo, quando bebê, né? Quando tem um nível mais leve de autismo, começa a frequentar a escola, a educação infantil, que já tem um problema de relacionamento social, é mais isolado, porque as características principais do autismo o problema na interação social, né? Na comunicação e presença de padrões restritos, estereotipados de comportamento. Quer dizer, exame de sangue não deteta, exame de ressonância magnética não deteta, nada disso deteta, não. Por enquanto. Atualmente, isso que eu falo, por enquanto, atualmente não. Por isso que eu iniciei o programa dizendo o seguinte: olha, existe a cura para tudo, existe a forma de descobrir tudo. Basta o homem ir aperfeiçoando os seus instrumentos, né? Aperfeiçoando suas pesquisas, e nós vamos descobrir logo, em breve, o que de diferente existe fisicamente na criança para que haja o autismo. E eu acredito muito nisso. Sempre acreditei que a cura para tudo existe, basta o homem descobrir. Tomara, né? Me diga uma coisa, você estava falando um pouquinho antes do programa, Carolina, que nós temos aí uma incidência de 1 para cada 68 nascidos. Isso, hoje é... Isso é um dado mundial ou um dado brasileiro? Mundial. Mundial. É impressionante a quantidade. Isso. Quer dizer, tem que se tomar bastante atenção na forma da criança agir para se
preocupar em levar e fazer a pesquisa rápida, porque o número é muito grande. Nós estamos falando aí em 2%. É um número. E assim, as pessoas me perguntam, mas está tendo uma epidemia sobre autismo? Não, não está tendo uma epidemia de autismo. Está tendo maior conhecimento sobre o autismo, que antigamente nem os médicos conheciam muito o autismo, as características do autismo. Então tem muitos autistas assim, adultos hoje em dia, que não teve o diagnóstico, que era como algum transtorno mental ou algum problema e não foi trabalhado como autismo. Então não está tendo, calma, não está tendo uma incidência. É o maior conhecimento sobre autismo, melhor diagnóstico e com isso melhor tratamento, né? Que tem um melhor prognóstico. A comunicação faz com que a gente acha que o mundo está pior, né? A minha mãe, por exemplo, fala assim para mim, olha, o mundo está acabando, está chegando no final dos tempos, porque é muito homicídio, é muita gente, é muito carro batendo, é muito ladrão. Eu falei assim, mãe, há 40 anos atrás a senhora não sabia nem o que tinha acontecido na esquina. Não ficava sabendo. Hoje a senhora fica sabendo o que está acontecendo lá na Síria, fica sabendo instantaneamente aqui. É mais rápido. Então a gente acha que o mundo está pior. Não, eu sou um eterno otimista, eu acho que o mundo está melhorando. Com certeza. E as comunicações estão fazendo com que o mundo melhore também. Ô, Carolina, voltando lá, eu estava vendo alguma coisa assim relacionada à síndrome. A síndrome, nós temos a síndrome de Asperger. Sim. Certo? E eu vi alguma coisa relacionada ao Asperger com o autismo. Tem alguma coisa parecida de síndrome com o autismo? Existe alguma relação? Sim. A síndrome de Asperger, hoje em dia, não é mais considerado pelos códigos médicos, assim, transtorno do espectro do autismo estão todos os níveis de autismo. E a síndrome de Asperger é um nível leve de autismo, né? E ele tem esse nome, síndrome de Asperger, porque ele foi descrito por Asperger, né? Em 1944, e o autismo foi descrito por Leo Kanner, em 1943. E a diferença entre o que denominavam antes autismo e síndrome de Asperger é só o nível. É que o síndrome de Asperger é considerado ele mais leve, ele é mais leve, ele tem a parte cognitiva e a comunicação preservada, mas sempre vai ter presente a dificuldade na interação social, no uso da imaginação e na questão de comunicação. O que é importante que saibam sobre autismo, a comunicação não é que grande parte da pessoa com autismo tem dificuldade em desenvolver a comunicação, mas a comunicação em si, na verdade, envolve ele compreender o que nós estamos falando com ele também. Então... Me diga uma coisa, tem um filme, eu sou péssimo para guardar nome de filme, tem um filme que tem um garotinho com autismo e ele ele faz uma ligação para uma central de inteligência e ele consegue descobrir o código do telefone num negócio assim quase que impossível para uma pessoa normal enxergar aquilo que ele estava enxergando ali. Eles têm realmente esse foco, eles conseguem ver coisas assim dentro de um emaranhado de coisas, eles conseguem focar ali e enxergar o que a gente não enxerga? Eles têm uma alta habilidade, né? Principalmente o autismo mais leve e que era descrito como síndrome de Asperger. Às vezes eles têm habilidades extraordinárias como essas, ou como crianças que aparecem na televisão, onde você pergunta, eu nasci em 29 de dezembro de 79, aí ele vai saber cálculo, o dia da semana, o dia que era no mês. Mas é uma característica do autista? Ter umas habilidades específicas e extraordinárias assim. A gente poderia dizer então que o autismo ele traz uma outra coisa que não é somente aquela observação dos efeitos assim, digamos, vistos, a olho visto, mas ele tem uma inteligência maior, uma hiperinteligência ali embutida? Então, eu não diria inteligência, porque ele teria uma alta habilidade de alguma coisa, mas eu não digo inteligência por quê? Porque na sua vida prática ele não sabe se virar sozinho. Então são habilidades que não trazem coisas tão boas com ele em relação a sobreviver, a vivência social, entendeu? Ele tem problema na interação social, vai ter problema na aprendizagem, vai ter problemas comportamentais, mas vai ser muito inteligente de fazer altas habilidades matemáticas, de saber fazer isso, de desvendar um código, mas não consegue, por exemplo, cozinhar para si próprio. Mas hoje em dia, Carolina, a gente, quando se fala de pessoas com deficiência, a gente tem dito muito isso aqui no programa e a gente discute isso muito em revista, em jornal, em palestras. O seguinte, que antigamente se via as deficiências da pessoa. E hoje a gente tenta enxergar as potencialidades da pessoa.
né? E tenta aproveitar o máximo possível as potencialidades, seja de qualquer tipo de deficiência que for. Seja o cego, seja o surdo, seja o paraplégico, o tetraplégico, síndromes e aí vai por diante. Então não seria o caso de repente direcionar. Ele não tem capacidade, por exemplo, de uma vida social plena, mas ele tem uma capacidade de cálculo enorme. Direcionar isso para aproveitar a potencialidade dessa pessoa? Existe esse tipo de estudo, existe esse tipo de direcionamento? Sem dúvida, por isso que a AMA, ela se preocupa com isso, com o desenvolvimento social dele, utilizando desenvolvimento de atividade de vida diária, atividade de vida prática, pedagógicos e terapêuticos. A gente usa toda a potencialidade dele para se tornar útil para a vida dele social, para a vida dele de uma habilidade para uma escola, para um E ele pode ser aproveitado técnico. no mercado de trabalho desde que os seus gestores tenham conhecimento disso e saibam como lidar com isso? Sim, somente, eu acho que isso, a gente está falando de espectro do autismo. Então, nós temos autismo grave e moderado, que tem características de problemas de comportamentos e problemas de desenvolvimento pedagógicos e terapêuticos mais graves. Então, mas para um autista mais leve, que tem condições eu acho que se for trabalhado, se a empresa souber como é o funcionamento dele, saber como é que é importante estruturar as atividades para ele, tem condições sim. Você quer ver só, eu falei isso pensando num caso que aconteceu, eu já citei aqui, na época que o Bush era presidente dos Estados Unidos, você deve lembrar desse caso, tinha um final de campeonato de basquete estudantil lá, e que lá o basquete estudantil nos Estados Unidos é a mesma coisa que final do Campeonato Brasileiro de Futebol aqui. Os americanos amam. E o time do Jason estava perdendo por 3 cestas, alguma coisa assim. O Jason era um autista. E o técnico colocou o Jason na beirada do garrafão ali, certo? E mandava uma bola para ele, ele fazia 3 pontos. Mandava uma bola para ele, fazia 3 pontos. Eles são muito bons. Ele foi recebido, inclusive, pelo Bush. Saiu no jornal do mundo inteiro. Ele era autista. Então, por que a pergunta? Porque o técnico, obviamente, descobriu que o autista tinha movimento repetitivo e exatamente igual. Plantou ele ali onde ele já tinha treinado a colocar a bola na cesta sem bater no aro. E toda bola que caía na mão dele ia para a cesta sem bater no aro. Eles são excelentes. Movimento repetitivo é igual. Então, ou seja, esse técnico também foi muito inteligente. Sabendo aproveitar. De saber qual era a potencialidade do Jason e falou, nós vamos ganhar a partida aqui. Com certeza. É isso? Pode ser feito no mercado de trabalho? Pode, com certeza. Eles são apegados a regras e a rotina. Então, o que você colocar de regra, de rotina para eles vão fazer muito bem. Então, é aquele funcionário que vai fazer tudo muito certinho, sem querer sair da regra, sem querer sair da risca. A gente até brinca, que eu tenho os adolescentes que eu atendo lá, e a gente até brinca, às vezes eu passo na sala, sou coordenadora, vem cá, vamos fazer cabular aula, vou te levar para cabular aula, para eles aprenderem que pode quebrar a rotina um pouco. Não que eu estou ensinando uma coisa errada, mas eles têm que saber que às vezes... Então, eles são muito bons no que fazem para seguir regras, seguir rotina, e então eles serão bons no que farão, no que serão trabalhados. Todos nós temos potencialidade, todos nós temos um lado que pode ser aproveitado com muita facilidade, com muito apego, com muito amor, desde que exista o conhecimento sobre a coisa ou a causa. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversamos sobre autismo, o que é, como cuidar, né, como deixar a criança ter o máximo de proveito, o máximo de ganho na sua vida social desde a infância. E nós estamos falando sobre isso com a Carolina Dutra Ramos, que é coordenadora pedagógica da AMA. Isso. Vamos iniciar lá na AMA. O que é a AMA? A AMA é a Associação de Amigos do Autista, que foi fundada por pais de pessoas com autismo há 34 anos. Então, agora, em dia 8 de agosto, ela vai fazer 34 anos, né? São pais que sempre buscaram atendimento para os filhos, que antigamente, 34 anos atrás, imagina o que era, né? Não tinha. E esses pais se dedicaram tanto, foram atrás, viajaram, buscaram, tiveram condições de ir para fora do país trazer a metodologia ou a forma de trabalho específica para pessoas com autismo. E hoje nós estamos distribuídas em 2 unidades, sendo uma delas com 3 endereços diferentes, né? E uma com o Hospital Psiquiátrico Pinel.
Tem um aí na periferia de São Paulo que tem mais de 50 mil metros quadrados de área, é isso? Eu acho que é da Vila Ré. É um terreno. Não, porque a AMA só está em Parelheiros e no Cambuci. Isso, Parelheiros é grande. Parelheiros é um sítio enorme, atende cerca, acho que de 96 pessoas com autismo de todo o espectro. E lá existem 3 residências assistidas, onde eles ficam, os adultos ficam na residência assistida e de 15 em 15 dias retornam para casa. Então é escola, residência... Carolina, nós temos mania de falar assim, o tratamento mais cedo, o tratamento como tratar, assim, não existe tratamento, certo? Para a pessoa com autismo? Existe um tratamento terapêutico, sim. Não, tratamento para reduzir, o tratamento é biológico, o tratamento médico. Não. Diminuir remédio para autismo, a intensidade do autismo, fazer com que ele zere, não existe isso. Existem medicamentos para as comorbidades, algum tipo de... Para os efeitos colaterais. Isso, para algum tipo de convulsões, para alguns problemas severos de comportamento que possa causar danos a ele, para dar uma acalmada. Então, se tem uma hiperatividade ou uma hiperatividade, mas não remédio para autismo, não. Quer dizer, quando a criança, a pessoa tem um autismo que você considera no estado grave, ela pode ter movimentos bruscos que pode se agredir, no caso, por exemplo, ficar dando soco no rosto, ficar colocando o dedo no olho. Então, existe tratamento para os efeitos colaterais, ou seja, diminuir a intensidade dessa manifestação dele, acalmar, coisa assim. Mas o autismo, ele não vai mudar a vida inteira. O medicamento não vai melhorar o autismo, né? Vai diminuir alguns efeitos, né, que possam prejudicá-lo, mas nós trabalhamos terapia comportamental, onde a gente visa alterar o comportamento inadequado para um desejado, porque não adianta você dopar uma criança, não adianta você dopar uma criança, você não está resolvendo o problema. Sim. Então, se aquele problema dela é de comunicação, porque ela não sabe se comunicar, vamos trabalhar com um sistema de troca de figuras, que para eles é excelente. Pessoas com autismo, quanto mais estruturado e mais visual for o que você for trabalhar com ela, é o mais indicado. Então, se você adequando a forma dele se comunicar com a gente através de sistema de comunicação por troca de figura, isso diminui. Né? Se ele tiver problema sensorial, seguinte, trabalhar com terapeuta ocupacional. Você pode pegar uma criança autista que ficou numa família lá e que não teve nenhum tipo de digamos assim, de ensinamento contínuo, ele vai ter um comportamento aos 18 anos. Você pega uma criança que passou 18 anos na AMA, ela pode ter um comportamento completamente diferente. Por quê? Porque vocês ensinaram ela a ter um ganho social. Isso. Relacionamento. De relacionamento e pedagógico também, porque a gente ensinou ela a se comunicar de forma adequada, a gente ensinou habilidades de atividades de vida diária e prática para o seu autocuidado, né? Então, quanto mais cedo tiver o atendimento especializado, a gente está falando de especialidade, né? Porque às vezes não adianta dar um atendimento que não é adequado para ele. E pessoas com autismo, diferente de pessoas com desenvolvimento considerado típico, precisam ser ensinados tudo. Porque tem criança com desenvolvimento considerado típico normal, que vai crescendo instintivamente, vai vendo alguma coisa, vai percebendo que está crescendo, vai imitando, vai copiando. A pessoa com autismo não tem essa habilidade de imitação. Então, se você não tiver o desenvolvimento e não ensinar absolutamente tudo para ela, ela vai ter uma defasagem. Quer dizer, você consegue fazer com que a criança tenha um ganho através de um movimento repetitivo, contínuo, também de ensinamento. Isso, adequado para... Eu gosto de fazer exemplo, sabe, Carolina? Uma vez eu encontrei com um rapaz e ele estava, quer dizer, fui na casa dele, ele estava deitado numa cama e a mãe dele tinha que dar banho, tinha que fazer as higienes dele todas, as necessidades físicas, eram todas na cama, tudo ali. Aí eu perguntei para ele, o que você tem? Ele falou, eu sou paraplégico. Ah, beleza. Qual é a altura da sua paraplegia? 8ª vértebra torácica. A mesmíssima minha. Não. Eu falei, e você está deitado na cama por quê? Ah, porque eu sou paraplégico. Eu falei, não, porque você é vagabundo. Eu olhei para ele e falei isso. Ele olhou sério para mim, ele queria... Naquele momento eu tenho a impressão que se curasse a medula dele por um segundo eu apanhava, né?
Não, é o ganho. Eu passei por um cuidado, eu passei por um treinamento, eu passei por uma fisioterapeuta bem brava que me pegou, e eu estou na cadeira de roda, eu vou trabalhar, eu ando, eu dirijo, eu vou ao restaurante, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, e o cara tem a mesma coisa que eu deitado. Então, ou seja, pode ser que seja culpa dele também, pode ser que seja, porque ele já era adulto, mas olha a diferença do ganho quando você recebe o tratamento. Quando você recebe, né, você tem uma vida plena, eu tenho uma vida plena. E o tratamento adequado, é isso que eu chamo a atenção. Pessoas com autismo têm uma forma de aprender diferente de crianças típicas e diferente de algumas outras crianças como síndrome de Down, por exemplo. Então, eles têm uma forma de aprender muito específica. A gente poderia dizer, Carolina, que não só para o autismo, mas qualquer tipo de síndrome, qualquer tipo de deficiência intelectual que haja na criança, paralisia cerebral, que a gente chama do PC, certo? E síndromes, os pais devem se juntar a um núcleo, a um grupo de pessoas que tenham as mesmas características, porque ali já existe um conhecimento prévio, já existe encaminhamento e tudo mais. Isso. Esse é o melhor caminho. Não seria só, eu não estou dizendo só características que só tenham pessoas com autismo, né? Eu não estou sendo contra a inclusão. Juntar com grupos que tenham conhecimento prévio. Isso, conhecimento adequado de quais são as melhores metodologias, as mais adequadas para eles, né? Dessa forma, a gente consegue preparar até uma pessoa com autismo para uma inclusão numa escola regular. E a escola regular estar aberta a entender qual é a metodologia que precisa ser adaptada para ele. O autista pode ir para a escola regular? Um nível mais leve, que seja bem, se essa inclusão for bem feita e for preparado, sim. Agora, se você acha que quando a gente fala de preparado da escola, Carolina, nós não temos que preparar só a escola, mas sim também todo o corpo da escola, incluindo os alunos? Sim, todo. Você tem que preparar o diretor, o professor, o inspetor de aluno, o faxineiro, motorista da perua, os alunos, coleguinhas. Tem que haver no mínimo uma passagem ali de conhecimento para eles. Para não haver o bullying, para não haver a encrenca dentro da sala de aula. Para não haver o problema, olha, a pessoa com autismo tem problema de comportamento, olha só, não está se adaptando, está chorando, está desesperado. Tem que entender como recebê-los, né? E os colegas podem, de repente, achar que ele não quer conversar, que ele é emburrado. Isso, que ele é mal educado, né? Porque eles têm uma dificuldade do relacionamento. Ensinar até mesmo como os colegas se aproximarem, né? Fazer a professora adaptar o que tem que ser ensinado para ele, mas também saber trazer coisas que ele gosta para as crianças trabalharem com eles, né? Se aproximarem deles. Nós vamos falar de novo, vamos voltar ao assunto AMA. Para você conhecer um pouco melhor da AMA, você pode entrar no site www.ama.org.br. Lá você vai conhecer tudo sobre a AMA, os lugares, os endereços, onde fica, conhecer inclusive a forma de trabalho deles e aí por diante, certo? Certo. Você pode marcar também visita. Nós temos dias específicos de visita para pais de pessoas com autismo que acabaram de ter diagnóstico, quer saber informações de como conseguir um encaminhamento para a AMA, para qualquer outra instituição conveniada com o Estado, que nós somos conveniados com o Estado da Educação e da Saúde, e visita para profissionais que trabalham na área, que estão na escola. Psicólogos, professores que receberam um aluno com autismo, que querem saber como funciona, entra em contato com a AMA, marca uma visita para pais ou para profissionais que serão muito bem-vindos. E lá ele vai ganhar um livro. Ganha, não só participando da visita, mas também indo na AMA e procurando o Centro de Conhecimento da AMA. Lá tem vários materiais sobre autismo e tem esse que foi escrito pela Ana Maria Serra Jorge, que foi uma das fundadoras da instituição e que é um guia prático de autismo, que explica de uma forma muito clara e prática o que é o autismo, quais são os tratamentos, as características. Isso é muito bom para o pai que acabou de ter o diagnóstico e está um pouco perdido, vai ler coisas muito específicas, muito difícil. Aqui está bem claro. A gente fala de uma forma popular, porque se você for ler manual médico, a gente não entende nada. E os pais estão precisando de acolhimento, de ler alguma coisa que esteja na linguagem deles e saber que existe caminho para ser seguido. Entre outros materiais de divulgação do autismo também. Então, é bom que você faça uma visita lá na AMA, pode entrar no site, agendar uma visita, lá tem o telefone também, você agenda uma visita, vai lá na AMA, ganha um guia prático do autismo,
conhece o trabalho deles e, inclusive, não é só para quem tem filho com autismo, não. Eu acho que é para todo mundo. Eu sempre falo isso em todos os programas. Você não precisa ter uma pessoa com deficiência na sua família para se embrenhar no meio. Você não precisa ter um filho com autismo, você não precisa ter um filho com síndrome, você não precisa ter um parente com nada disso. Você pode ir lá conhecer para ficar melhor com o mundo. Inclusive, às vezes, se tornar voluntário, que ganha muito com isso. Certo. Pelo número que você disse no início do programa, de 1 para cada 68 pessoas, tem fila de espera lá? Olha, Porque o número é enorme. Nós estamos falando... Nós não temos fila de espera pela seguinte, por uma coisa, porque nós não damos alta. Então, só vai abrir vaga se os pais desistirem da vaga, entendeu? Então, se ficar dentro de uma fila de espera, a criança perde um atendimento. Mas nós temos, infelizmente, muitos encaminhamentos que não tem como ser atendido, porque atualmente nós estamos atendendo quase cerca de 300 pessoas com autismo e nós não temos um espaço... Quando o autismo é grave, fica internado? Não, lá nós não temos internação. Não, tá. Quando o autismo é grave, ele também tem um atendimento... Nós temos atendimento integral, tá, em Parelheiros, que o integral fica o dia inteiro, quando geralmente é um pouco mais grave, mas não é que é interno. Ele tem atendimento integral, né, pedagógico e terapêutico, e nós temos também atendimento de 4 horas. Nós conversamos com a Carolina Dutra Ramos, que é coordenadora pedagógica da AMA, que agradecemos bastante a sua visita aqui. Muito obrigada, foi um prazer. E agradecemos o seu trabalho, o trabalho da AMA. Eu acho que sempre é bom contar com pessoas que ajudam a nossa sociedade a ficar melhor. Obrigado a você de casa que nos acompanha no programa Diversidade, sempre aprendendo junto comigo, junto com todos. A gente vai crescendo junto e nós esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.